Uhum. Eu peguei a lógica dessas técnicas que existem para profissionais e organizei de uma forma que um leigo pudesse aplicar, mas que são técnicas, inclusive, que se aplica para qualquer tipo de transtorno mental, inclusive transtorno de personalidade, bipolaridade ou outras coisas. Inclusive, é indicado hoje que profissionais também utilizem essas técnicas, claro, na sua forma natural, na sua forma original, não do jeito que é no método ACA, né, mas na sua forma original, para lidar com esses problemas, para causar mais, para aumentar a motivação dessas pessoas. Olá, consegui. Ah, bom Bom dia, dia, doutor. Tudo bom? tudo você. Ah, problemas, né? Se eu tô aqui, não tá tudo bom. Vamos acreditar que vai ficar, né? Como é que você chama? Meu nome é Raquel e eu fiz um link do seu canal através da minha irmã. Sabia do meu problema, ela mandou. E faz menos de um mês também que eu tô seguindo. Uhum. Você tem alguma pergunta para mim hoje? Desculpa, porque eu tô muito emocionada. Desculpa se eu chorar, tá? Tá bom, pode ficar tranquila, pode respirar. Então, eu tô com um problema bem sério é com meu filho, sabe? Que ele em 2015 ele teve um primeiro surto, sabe? E de início a psiquiatra não fechou o diagnóstico, mas assim, para resumir a história, não fechou o diagnóstico, mas tinha suspeita de esquizofrenia, né? Há pouco tempo atrás, nós consultamos um outro psiquiatra que falou: não, ele não tem uma esquizofrenia, ele tem um transtorno de personalidade. Só que, assim, eu sinto que quando ele toma uma medicação, ele fica um pouco mais controlado, mas e quando ele não bebe, e o problema, acho que maior, assim, quando ele não bebe, fica mais fácil. Mas quando ele bebe, fica muito complicado. Como disse essa outra cliente sua, muda completamente, sabe? Muda completamente. Ele sempre foi um menino muito carinhoso, muito, assim, amoroso comigo, sabe? E quando ele bebe, fica completamente ao contrário. Ele vira um monstro, sabe? Quebrando dentro de casa e batendo e me xingando muito, sabe? E ele nunca foi assim. Então, assim, o que eu queria saber é se por conta desse transtorno que ele tem, né, suspeita de um transtorno de personalidade, eu consigo acompanhá-lo do mesmo jeito, a metodologia vale para mim também, sabe? E assim, e lidar com algumas dicas de como lidar com isso, porque eu sinto que eu tô ficando doente também, e desesperada, não sabendo como agir, sabe? Tá. De outros problemas que eu tô tendo. Então vamos começar pelo começo. Tendo um transtorno de personalidade ou alguma outra doença mental, se a lógica é a mesma, né? A lógica é a mesma. Deixa eu te explicar por quê. Mas nem tudo necessariamente vai ser igual. Apesar da lógica ser a mesma, nem tudo vai ser igual. Por que a lógica é a mesma? Inclusive, as bases do método ACA, elas partem de bases de conhecimentos científicos que são utilizados por profissionais para lidar com outros problemas de saúde mental de forma geral. Uhum. Eu peguei a lógica dessas técnicas que existem para profissionais e organizei de uma forma que um leigo pudesse aplicar, mas que são técnicas, inclusive, que se aplica para qualquer tipo de transtorno mental, inclusive transtorno de personalidade, bipolaridade ou outras coisas. Inclusive, é indicado hoje que profissionais também utilizem essas técnicas, claro, na sua forma natural, na sua forma original, não do jeito que é no método ACA, né, mas na sua forma original, para lidar com esses problemas, para causar mais, para aumentar a motivação dessas pessoas que têm outros transtornos mentais a se tratar.
Porque transtornos de personalidade, muitas vezes, também tem esse problema de, de não ter tanto comprometimento com o próprio tratamento, né? Às vezes isso acontece. E isso pode, e esse tipo de técnica ajuda nisso. Aí tem semelhanças, né? Que essas são as semelhanças, né? Tem várias semelhanças, inclusive no curso ACA, tem técnicas de mudança comportamental, que se aplicam a qualquer ser humano, porque seguem as lógicas dos fundamentos da natureza do funcionamento cerebral. E se aplica mesmo a pessoa tendo algum outro transtorno mental, vamos dizer assim, né? Agora, nem dependendo do problema que a pessoa tem, talvez o método ACA não vai ser 100% tudo que se precisa. Porque, por exemplo, a ideia do ACA não é ensinar, porque vou dar uma ideia, uma sugestão, uma hipótese. Vamos imaginar que essa pessoa que você ama tem um transtorno do humor bipolar. É importante que você entenda o que é o transtorno bipolar, quais são os sintomas, quais são os tratamentos para isso. Muitas vezes a pessoa vai precisar de um acompanhamento médico sempre, né? Se for um transtorno bipolar significativo, tem que ter um tratamento médico junto. Isso obrigatoriamente, vamos dizer assim, né? Dependendo do caso. Então, e daí o ACA ele não serve para resolver todos os problemas do mundo. Uhum. Mas ele serve para as bases dele ajudam com outros problemas de saúde mental. Mas, por exemplo, o outro exemplo, você tem transtorno de personalidade borderline, um exemplo, né? É importante entender que transtorno é esse, como é que funciona. Você vai acabar utilizando as técnicas da mesma forma, mas tem peculiaridades que é interessante saber, até para não se atrapalhar no meio do caminho, né? Por exemplo, alguém que tem psicose e às vezes tem um surto, essa pessoa pode precisar de uma intervenção para ajudar ela a se recompor. Isso não necessariamente tem a ver com outras coisas a não ser doença, né? Por exemplo, não dá para negociar com alguém que está em surto, porque a pessoa não está em condições disso. Esse é um exemplo do que eu estou te dizendo, entendeu? Uhum. Mas, enfim, não sei se eu te respondi. Ah, Ok. deixa eu te falar. Eu tenho alunas, inclusive eu tenho uma aluna que o filho tem um transtorno bipolar grave, e aí ela começou, ele nem estava bebendo na época, estava bebendo um pouco, assim, ainda bebia um pouco, mas ele já foi internado, a relação dele estava péssima, e estava correndo risco de ser internado mais vezes ainda. E ela entrou no curso ACA para tentar entender mais como ajudar, nem era tanto foco assim o álcool, e ela disse que mesmo assim ela conseguiu ter uma relação muito melhor com ele, colaborar para que ele incentivar ele a buscar tratamento com mais vontade. E agora demorou um pouco, né? Acho que levou uns 8 meses, que ele passou tempos bem, depois ficou mal um tempo, e aí conforme ela foi aplicando, ela foi aprendendo, agora ele pela primeira vez ele se engajou em parar de beber, se engajou em fazer um tratamento. Isso que melhorou muito, assim mesmo ele tendo o transtorno bipolar, né? Tá menos resistente ao próprio tratamento. Uhum. Entendi. É porque é muito complicado mesmo, né? Eu busquei essa ajuda porque é muito complicado a gente saber como lidar com isso, né? E eu vejo que realmente é importante. Eu falo assim, não é um problema dele, é porque ele bebe, mas é um problema que veio, que atingiu a minha vida, e eu preciso entender isso e saber o que eu tenho que fazer com isso, né? E como Uhum. agir. Falou de conhecimento, eu vi algumas coisas, não cheguei a ler, mas vi alguns vídeos sobre tipos de transtornos, e eu percebi que são muito parecidos, eles são muito parecidos. Mas eu acho que o que se identificou um pouco mais com o dele foi o transtorno de personalidade narcisista, sabe? Mas eles são bem parecidos, mas
E às vezes eu vejo que o mais grave é o consumo do álcool mesmo e talvez de outra substância química, sabe? Tipo cocaína, que ele já usou. Então fica, tá bem difícil, eu simplesmente estou perdida, eu não sei o que fazer. Uhum. Quando você falou da personalidade narcisista, parece que você ficou com um pouco de receio. É porque eu não tenho certeza, né? Porque quando Uhum. o psicólogo ele falou de um transtorno de personalidade, só que quando eu cheguei em casa, eu fui pesquisar e eu vi que tem vários transtornos de personalidade, não é simplesmente um diagnóstico, transtorno de personalidade, Uhum. vários tipos. Mas assim, eu falei assim porque eu não tenho certeza se é isso, né? Como Ah, eu tá. falei, eles são muito. Uhum. Mas eu chamei atenção para isso porque algumas pessoas, não sei se talvez é o seu caso, mas algumas pessoas que podem estar nos assistindo podem ter muito medo do transtorno de personalidade narcisista. De pensar que a pessoa narcisista é uma pessoa egoísta, uma pessoa que não tem jeito. Mas não é bem assim. Existem espectros, né? Espectro quer dizer o quê? Existem níveis de transtorno de personalidade narcisista, vamos dizer assim. Muitos deles, Uhum, e a maioria deles, né, são passíveis de mudança. Porque, de uma forma ou de outra, é um problema, é um transtorno que causa prejuízo, que causa problemas, e muitas vezes causa um sofrimento que às vezes, quem é narcisista, pode ser muito difícil enxergar o sofrimento, mas ele existe. E claro, tem, porque daí narcisista existem níveis mais, vamos dizer assim, mais graves, mais malignos, que aí são funcionamentos mais predadores sociais, que já se confundem com psicopatia. Mas isso não é a maioria. A maioria são pessoas meio atrapalhadas, que estão sofrendo e se escondem por trás de certos comportamentos, né? entendi. É, Não sei se faz sentido isso para ti, é que algumas pessoas têm esse. Eu gosto de falar, para não. é, eu, sim, outra dúvida que eu tenho é assim, eu vejo às vezes as pessoas falarem, né? Ah, você precisa ter diálogo, precisa ter carinho, com a pessoa também, demonstrar carinho, mas também tem a questão de pensar, como vocês têm conversado aí, de pensar em mim, no que eu gosto de fazer, no que eu tenho, né, prazer, pensar no meu bem-estar. Então, eu não sei muito bem, na minha situação em particular, eu não sei muito bem como administrar isso, sabe? Ser pensar no outro com carinho, mas pensar em mim também. Porque se eu pensar nele com carinho, eu sinto que eu deixo de pensar em mim, em algumas coisas, sabe? Em algumas atitudes. Uhum. Dá um exemplo. E um exemplo, por exemplo, eu não sou muito fã de. Eu morava um tempo sozinha, ele veio há pouco tempo morar comigo. Eu não sou muito fã de ficar fazendo comida, eu como qualquer coisa, um legume só, entendeu? Ele eu percebo que gosta de comer, entendeu? Ele come muito. Então, assim, eu percebo que eu fico, e por comer muito, eu percebo que eu fico muito tempo na cozinha, muito tempo gastando meu tempo na cozinha, cozinhando para ele. Então, eu tenho que fazer algo que eu não gosto muito de fazer, para suprir ele, entendeu? Mas Hum, ele sabe cozinhar muito bem. Só que quando ele chega bêbado, caindo, ele não faz nada, não tem coragem de fazer nada. E eu sinto que ele precisa de se alimentar. Mas se ele ficar por conta dele, se eu não deixar nada pronto na geladeira, ele não vai comer direito, entendeu? É mais ou menos isso, é um entendi. E eu exemplo. acho que aí é um bom exemplo de como quando você está meio perdido ainda. Isso é bom, porque se você está meio Tô. perdido, assim, mostra que existe um caminho bom que você pode seguir para poder mudar isso, né? Eu acho que você está confundindo muitas coisas. Te dar uma ideia. Eu não acho que você deve ficar cozinhando para ele quando chega embriagado. Isso não é carinho, na minha concepção.
E aí, isso é essa é uma das razões porque eu falo tanto sobre ser estratégico e também de diferenciar o tipo de esforço que você vai fazer para ser um esforço produtivo. Porque senão você acaba desgastada e correndo para a direção errada, aí você fica muito cansado e longe do seu objetivo. Aí você começa a se sentir como você está se sentindo agora. Frustrada, com medo poxa, será que eu faço mais ainda por ele? Mas será que se eu tiver que me envolver nisso, eu vou ter que me desgastar mais ainda? Eu mal estou conseguindo cuidar de mim. Quando, na verdade, esse que você deu é um exemplo, e talvez tenham outros que você nem se deu conta ainda, de coisas que você está fazendo que estão indo para a marcha ré, sem perceber, né? Porque às vezes quando o caminho está muito escuro, a gente pode ir do lado errado sem perceber. Na ansiedade de apagar alguma coisa do momento, assim, acabar colocando os pés pelas mãos. Acho que esse é um exemplo. Então, relaxa com a cozinha. Ah, mas ele não vai comer. Meu Deus, ele não vai comer. Tá bom. A pessoa consegue não comer um dia, 2 dias, 3 dias até. Sem grandes, né? Claro, não é bom, não é saudável, mas não é uma urgência. E acho que não se resolve isso você cozinhando, né? Ainda mais você fazendo isso, poxa, às custas da tua paz. Tem coisas que eu acho que vale a pena você se colocar em situações desconfortáveis para colaborar. Mas eu acho que essa não é uma delas. E não Uhum. são muitas. Quando fala assim, tem que tratar com carinho, tem que tratar com amor, tem que ser doce, afetuoso. Só que eu gosto de falar para meus alunos o seguinte, que tem que ser afetuoso, tem sim, mas igual um chocolate. Você gosta de chocolate? Amo. Eu gosto também. Sabe que tem chocolate que é bem doce e tem outros que são mais amargos. E uma das Uhum. variações que acontece é a quantidade de cacau que tem no chocolate, não é mesmo? Já comeu chocolate 80% cacau, 90% cacau? Eu acredito que sim. Você gosta? Ah, eu acho que ele satisfaz, sim. Eu gosto. É, eu não gostava muito, agora estou aprendendo a gostar. Quando a gente come muito chocolate doce, a gente não gosta do amargo, mas quando a gente começa a comer um pouco mais do amargo, a gente começa a gostar um pouco mais, né? Porque o doce estraga o paladar, né? Até fui nutricionista esse mês aí, ele me deu detalhes, que isso é verdade mesmo. Comer muito doce estraga o paladar. Por que eu estou te contando isso? Porque o chocolate, eu já vou chegar lá. O chocolate, quanto mais doce ele tende a ser menos saudável. Tende a ter muito açúcar, tende a ter Uhum. é menos saudável. Quanto mais cacau, ele tende a ser mais saudável do que o doce. Só que ele fica mais saudável, mas ele fica muito amargo. E às vezes ele pode ser intragável. Uma vez eu comprei um chocolate, eu viajei para o Peru, uns anos atrás, e eu comprei um chocolate 100% cacau. Empolgado que eu cheguei lá, e você acredita que eu não consegui comer nem um quadradinho? Muito Não. impalatável, intragável, muito, muito ruim. Eu não consegui. Meu paladar não foi capaz de comer aquele chocolate. E era bonito, era legal, eu queria comer, eu estava empolgado, não consegui. Porque ele era muito forte. Então, para você, a postura para fazer quem você ama parar de beber é tipo de um chocolate. Você precisa equilibrar a quantidade de cacau. Para ele ser, ao mesmo tempo, palatável o suficiente para ser digerido, para comer, senão não dá para comer, aí não tem, fica intragável, mas ao mesmo tempo ele tem que ter o equilíbrio entre o doce e o cacau, o doce e o amargo. Tem que ter momentos em que sim, fica mais doce, mas eu acho que não é o caso agora do que você falou de fazer comida à noite, quando chega embriagado e não consegue fazer sozinho. E tem horas que tem que ser um pouco mais amargo, um pouco mais cacau. Talvez seja, por exemplo, não fazer a janta.
Isso não e às vezes pode parecer que isso é. E aí, claro, às vezes tem crenças no meio do caminho que podem te atrapalhar, né? De achar que isso é abandono, ou se sentir mal por isso, mas aí são coisas que você vai trabalhando no caminho, né? Porque muitas vezes deixar de a gente fazer alguma coisa que não é fácil e que talvez gere desconforto em alguém que a gente ama, é a maior atitude de amor que a gente pode fazer. Claro, dosado, né? Não de uma forma esquecida. De uma forma dosada, a gente permitir alguns desconfortos em alguém que a gente ama, pode ser uma atitude de maior amor. Porque daí a gente passa por cima do nosso medo, do nosso insegurança, em favor de estimular crescimento no outro. E olha só que interessante, é um caminho de crescimento para si mesmo. Faz sentido? Por isso que as Sim. minhas alunas dizem assim, olha, a primeira transformação foi em mim. Eu me senti mais forte, eu me senti mais segura, eu me senti mais, nossa, mudou a minha vida, me conectei comigo. Porque é realmente uma jornada de transformação para si primeiro, que impacta no outro e te dá condições de poder influenciar o outro a mudanças positivas também. Acho que é o caminho, né? Te ajudei? Sim, ajudou. Então cuida com essa. Ah, mas Obrigada. cuida com essa, tem que dosar a energia, né? A vida, eu gosto de falar às vezes assim o seguinte, que a vida é uma maratona. A gente precisa dosar a energia. Claro, a gente precisa colocar energia. E a melhor forma de dosar a energia que eu conheço é você colocar a sua energia na direção certa. Seja lá o que for fazer, né? Uhum, Que daí a gente começa a ver avanços e isso vai dando mais energia ainda pra gente. Né? entendi. Certo, Raquel? Eu Alguma outra pergunta? não, eu só ia complementar, assim, inclusive da compra da comida, né? Porque assim, eu compro e ele é músico, então ele sai, ele toca no semáforo e ele ganha um dinheirinho, sabe? Ele até tem ganhado até mais do que eu. Aí, só que assim, quase praticamente todo o dinheiro que ele ganha é na bebida, né? E talvez em outras coisas, sei lá. Então, assim, ele não tem trazido, não tem me ajudado financeiramente. Então, eu sinto que eu estou sustentando esse vício dele, sabe? Às vezes até restringir a compra da comida, não deixar, não comprar, sabe? Eu cheguei a pensar, porque eu sinto que eu estou sustentando esse vício dele. E eu fico me sentindo mal com isso. Uhum. Mal de várias formas, né? Porque também pode gerar uma sensação de estar desfavorecida, né? Exatamente. Mas que bom que isso está sob o seu controle. Por mais que não é fácil, né? Mas focar no que você tem controle costuma ser muito proveitoso. Ok. Então tá. Um bom dia para ti. Para você também. Sucesso. Até mais. Até Tchau. mais. Tchau, tchau.